Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Boa noite, ouvintes. É uma alegria imensa a gente estar aqui nesse programa, nessa empresa Rádio Brasil Espírita, comunicando um pouquinho dos nossos conhecimentos para agregar luz à sua mente. Eu parabenizo nesse momento essa emissora por abrir tantos espaços, permitindo àqueles que nos assistem e nos acompanham uma gama enorme de programas de alto nível para o seu desenvolvimento pessoal, moral e intelectual. E você que nos ouve, nos assiste, pode se tornar um colaborador para que mais pessoas também tenham a mesma oportunidade que vocês estão tendo neste momento. Então, hoje, eu, Maria Inês Maia, junto com a minha amiga Leda Ribeiro, viemos falar um pouquinho mais da parapsicologia. Nós trazemos um livro que escrevemos e hoje o capítulo se trata da reprogramação mental. A gente vem explanando o nosso livro, fazendo uma junção de parapsicologia e a doutrina espírita, clareando dúvidas que anteriormente surgiram a respeito da parapsicologia. E tem ficado muito bom o programa, porque a gente está conseguindo transmitir e clarear, porque essa é a proposta da Rádio Brasil Espírita. Expandir a consciência, jogar luz na nossa consciência. Então, hoje eu e Leda, responsáveis pelo programa, vamos trazer um pouquinho sobre reprogramação mental. Como podemos sair de uma programação já instalada em nossa mente? É uma pergunta que muitos nos fazem. Como mudar uma programação já instalada em nossa mente? Então, uma boa noite a todos. Boa noite, Leda. Boa noite, Maria Inês. Boa noite, ouvintes. Boa noite, equipe desse programa maravilhoso, dessa rádio que vem disseminando luz e conhecimento através dos seus inúmeros programas. E é muito gostoso poder estar aqui com vocês, partilhando o que nós estudamos e, principalmente, partilhamos o conteúdo do nosso livro. Então, ao longo desse ano 2021, nós falamos cada dia um capítulo, trazendo uma relação com o Espiritismo, porque Espiritismo é ciência, é luz, e assim nós podemos alcançar todo esse público oferecendo o nosso melhor, porque nós também somos espíritas e somos parapsicólogas. Então, eu, Maria Inês e Leila escrevemos esse livro, Parapsicologia, Experiências de Sucesso, fruto de nossos estudos nesse curso maravilhoso oferecido pelo Sistema Grisa e fruto também dos nossos estudos à luz de Kardec, que priorizava a ciência também e, além de tudo, era um grande educador, um pedagogo. E estudar é ampliar a mente, é expandir a consciência, e, através dessa expansão, nós podemos nos tornar um pouco melhor hoje do que fomos ontem, e hoje não somos tão melhor quanto seremos amanhã. Essa é a lei da evolução, uma grande lei universal. Então, nós vamos falar do capítulo 13 do nosso livro, que é a reprogramação da mente. Ao longo desses estudos, nós já apresentamos
vários temas, construindo passo a passo o processo psíquico. No programa passado, retrasado, nós apresentamos o processo psíquico naquele esquema, e só para trazer à mente de quem assistiu essa recordação, e quem não assistiu, esse programa está gravado lá, vocês podem recorrer a ele, tá? Está tudo gravadinho, mas a gente pode explicar novamente que ao longo desse conteúdo nós abordaremos o processo psíquico, porque a reprogramação da mente é um dos itens, é uma consequência do nosso processo psíquico. Não é, Marinês? É isso aí, Leda. E o programa ficou muito bom, um conteúdo excelente, porque nós sabemos que, ao nascer, trazemos uma programação já gravada. Interessante. Ao nascer, achávamos que nascíamos como uma folha em branco. Quanto tempo pensávamos assim? Mas hoje, com os estudos, a ciência comprovada, principalmente a parapsicologia, sabemos do contato do bebê no útero da mãe com a subconsciente da mamãe. E ali ficam gravadas as programações. E não se esquecendo das programações que trazemos de nossos ancestrais. No mínimo 4 ancestralidade nós trazemos registrados em nós. Então, a reprogramação mental, quando a gente traz esse estudo, é exatamente para comprovar que se você tem uma programação atrapalhada, uma programação instalada na sua mente, no seu subconsciente, e essa programação te trava na vida, te empaca, né? Dizendo como bom mineiro, te empaca, igual burro velho, atravanca o seu processo, o teu desenvolvimento, seja ele moral, espiritual, intelectual. Há alguma coisa nessa programação que está te atrapalhando? A parapsicologia vem trazer essa novidade maravilhosa que nós podemos reprogramar este subconsciente. E essa reprogramação se faz, segundo os estudos do professor Grisa, de onde nós nos formamos em parapsicólogas clínicas, primeiro pela repetição. Como então, Marinês, a gente reprograma um subconsciente atrapalhado? Pela repetição é a primeira fase. Lembrando lá de Pavlov, ao repetirmos ações, vamos desenvolvendo hábitos e habilidades. Então, a repetição, nós vamos repetindo ideias, pensamentos, imagens contrárias àquelas já existentes em nosso subconsciente e que não nos agrada. Nós não temos que cantar, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, não existe. Isso é mentira. Nós nascemos, sim, e podemos nos reprogramar. Então, uma pessoa triste, por exemplo, para clarear o que eu estou falando sobre a repetição, nós podemos repetir para obter resultados desejados ou, melhor ainda, substituir os já existentes. Por exemplo, uma pessoa triste, desanimada, que repete incansavelmente: tudo para mim não dá certo. Ah, eu nasci para sofrer. Como essa vida é difícil. Basta acordar para dar tudo errado. Então, e por aí afora, essa pessoa traz gravado em seu subconsciente
todo esse mecanismo negativo de que nada dá certo na vida dela. Desde que ela acorda, como ela mesmo diz, basta acordar pela manhã para saber que é mais um dia enfadonho, mais um dia de tristeza, porque eu não consigo emprego, eu não vivo bem com o marido, tudo, eu bato com o carro, eu corto o pé, é tudo nessa linha de negativismo. E nós, então, temos que fazer o quê? Trazer essa pessoa à razão dela, trazê-la à consciência. Essa pessoa está vivendo apenas no delírio do subconsciente, com informações atrapalhadas, negativas, ou do papai, da mamãe, da vovó, da titia, da escola, da professora, do pai, do pastor, seja lá de onde foi, que ela só ouviu essas coisas. Então, em nosso consultório, nós conversamos, trazemos essa pessoa à consciência de que a vida é maravilhosa, que vale a pena viver. E ensinamos para ela uma reprogramação na base da repetição, contrária àquilo que ela aprendeu, ou na infância, ou na adolescência, ou até na fase adulta, ela ainda repete. Então, nós vamos encontrar pensamentos melhores, pensamentos de otimismo. Se ela é uma pessoa que acha que nada dá certo, nós vamos mostrar para ela que ela pode dizer: a minha vida é uma vida maravilhosa. Ao acordar, eu me sinto tão bem, tão produtiva, que tudo que eu faço dá certo. A minha comida, o meu trabalho, o meu currículo que eu enviei, eu estou sendo chamada. Eu dizia isso numa palestra e uma senhora levantou o dedo e disse: ah, mas se eu repetir isso, eu estarei falando uma mentira, porque nada na minha vida dá certo, afirmando o negativismo. Então eu disse para ela: querida senhora, o que eu estou dizendo é aquilo que Jesus já falou para nós. Uma semente nova, boa, numa terra adubada, com certeza ela dará frutos novos e saudáveis. Quando a gente fala da reprogramação com ideias positivas, nós estamos trabalhando a terra adubada do nosso subconsciente. Ali você planta uma semente nova e passa a focar nessa semente. Tudo na minha vida dá sempre certo. Tudo na minha vida é maravilhoso. Essa dor de cabeça que eu estou sentindo é algo passageiro. E você vai se autodominando. Você vai ficando no controle do seu subconsciente. Porque o subconsciente, ele é um robô. Ele é um servo mecânico. Ele existe para nos satisfazer. Então, se eu sou uma pessoa que, desde que eu me levanto, eu penso só para baixo, meu filho é um diabinho, meu filho é um capeta, meu filho vai para a escola e eu sou chamada todo dia na escola. Ele sai para a escola, anda 10 minutos, você realmente vai ser chamada. Porque está na programação. Então, tudo que você repete, queridos ouvintes, com muita veemência, você repete com convicção. É isso que a Leda disse, repetindo o programa passado, do processo psíquico, onde a convicção associada à emoção faz você realizar aquilo que você deseja. E se você só mentaliza, só repete coisas negativas, o subconsciente vai buscar o que você está querendo. Nós hoje sabemos que estamos imersos num campo de energia, né, Leda? Somos energia. O meu pensamento, através da minha palavra, é energia pura.
E quando eu libero essa energia vai entrar numa vibração que buscará energias semelhantes, que soma e volta para mim, porque tudo volta para a origem, quadriplicada vezes mais forte. E aí, realmente, aquela dor de cabeça, aquele mau casamento, continua tudo cada vez pior. Então, essa é a primeira fase da reprogramação mental, que é a repetição. Repetir, repetir. Até quando eu repito, Marinês? Até quando o resultado começar a ser favorável ao que você quer. Não é isso aí, Leda? Agora é com você, mais um pouquinho. É verdade, porque essa reprogramação mental, ela poderá ser facilitada ou dificultada em função da quantidade de vezes e do tempo que a pessoa ficou fixada naquilo. Então, conforme a Maria Inês falou, os exemplos das pessoas que negam tudo, os negativistas, e ela repete tudo tão negativamente que realmente nada vai dar certo, porque ela usou a convicção e, com certeza, a carga emocional também vai estar ali presente. Porque aqueles reflexos condicionados que Pavlov nos ensinou desde aquela época, eles têm o seu valor, porque há muitos reflexos que nós agimos e reagimos em nosso benefício, e é espontâneo. O subconsciente já registrou, já gravou e solta. Por isso que nós precisamos trabalhar o nosso processo psíquico, a forma como nós agimos e reagimos, para que o nosso subconsciente receba cargas positivas e devolve a carga positiva. Porque quando nós estamos na repetição, eu sou linda, sou maravilhosa, tudo para mim dá certo. Vai repetir, o subconsciente não sabe o que é mentira, o que é verdade. Ele aceita tudo que você fala. Tudo que você fala e tudo que corre à sua volta. Eu me lembro que, num dos nossos programas, eu citei aquele exemplo que nós somos hipnotizados, condicionados, jogando para o nosso subconsciente muito pela mídia, né? Então, ficava a propaganda, compre batom, compre batom. Todas as pessoas que passaram naquela época por essas propagandas, todas as vezes que olha para aquele chocolate que é batom, vai lembrar do compre batom. E é tão interessante que a gente repete esse exemplo e as pessoas realmente se identificam, porque ficou ali condicionado. Tem o lado bom do sabor e tem o lado do consumismo. Então, nós precisamos deshipnotizar, ou seja, através da repetição, em vez de compre batom, em vez de a minha vida não é nada boa, a gente repetir sim, tudo comigo dá certo. Tudo comigo é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Conforme a pessoa que falou com a Maria Inês na palestra, então eu vou me enganar, foi isso que ela quis dizer, né, Inês? Então eu vou falar mentira para mim? Claro que não. Você, na sua consciência, você sabe que aquilo precisa ser melhorado. Mas no seu subconsciente, em todo o decorrer desses programas anteriores, nós falamos muito do subconsciente. Ele é um servo mecânico, ele é um computador, ele repete o que você condiciona para que ele haja. Ele vai agir bem, positivamente, se você mandar alimento positivo. E ele vai agir negativamente, intempestivamente, quando você jogar para ele coisas que não são benéficas. Hoje em dia, nós temos, assim, muitas formas de fazer essa repetição, através de uma meditação guiada,
ou através da meditação com yoga, porque tem os sons, tem toda a técnica, ou através da sua conexão com o eu superior, com o divino, com o Criador. Enfim, hoje em dia tudo isso é muito difundido. Então, a nossa primeira forma de fazer essa reprogramação mental é pela repetição, mas ainda tem mais 2 formas. E a próxima, que é a visualização, a imaginação, que pode ser concomitantemente com a repetição. No que você está repetindo, a minha vida é maravilhosa. Se você conseguir enxergar realmente, você alegre, na sua tela mental, você feliz, que aquilo está dando certo, que aquilo está cada vez melhor, que a sua relação com seu marido, ou com seu filho, ou com a sua irmã, ou com seu chefe, está cada vez melhor, pela repetição. Eu te compreendo, você me compreende, nós nos compreendemos cada vez mais. É uma das primeiras frases que eu aprendi no projeto de vida solidário e veio consolidar no curso de parapsicologia. E eu uso demais essas frases para os meus clientes e tem muito resultado. Ou então, se quer harmonizar uma relação afetiva, além do eu te compreendo, eu te amo, você me ama, nós nos amamos cada vez mais. É uma repetição, aí você traz a imaginação, está lá no processo psíquico, aí você visualiza essa sensação, sente o prazer de ter uma relação saudável, seja com quem for, com o papai, com a mamãe, com o vovô, com o filhinho, com o neto, com o marido, com o amante, com o namorado. E aí você traz para a sua tela mental essa visualização maravilhosa. Ah, Leda, eu vou estar mentindo para mim? É tudo tão horrível. Esquece, repete, visualiza como se você já tivesse conseguido, como se aquilo realmente aconteceu. Eu falo para os meus clientes, faça isso por uma semana. Você não precisa nem acreditar, não. Mas faça por uma semana e me dá a resposta. Eles ficam maravilhados, porque são pessoas que não tiveram a oportunidade que eu, Marinês, Leila, tivemos, de conhecer a parapsicologia, de conhecer outras técnicas, até o projeto de vida solidário, né, Marinês? Você faz parte até hoje, não é? É maravilhoso, né? A PNL, né? Então, nós temos a própria constelação familiar, não é? Então, vai ampliando, expandindo a mente. Mas tem pessoas que não tiveram essa felicidade, essa oportunidade de ampliar os conhecimentos. Cada um tem um dom e segue lá para a sua profissão. Passo a bola para você, amiga. Então, seguindo esse raciocínio da Leda, eu vou só citar 2 exemplos meus. Quando a minha filha foi fazer vestibular para medicina, o primeiro vestibular dela, ela não conseguiu passar. Então, é aquela derrota, aquele fracasso, aquela choradeira, né? A gente chora junto com o filho. E era uma menina que estudava, ficou verde, tanto estudar trancada dentro do quarto. E então, eu ensinei para ela e fiz junto para ela fazer o segundo teste, a segunda tentativa, segundo vestibular. E nós pegamos firme. Lembra que eu falei? Até quando eu repito? Até o resultado surgir. Porque o subconsciente, ele não raciocina, ele é um servo mecânico. Então, você vai repetir. E eu e minha filha repetimos e visualizamos, isso que a Leda acabou de explicar. Visualizamos ela de jaleco branco dentro da medicina. Todos os dias, ao deitar, na hora do almoço, pregamos faixas na parede, na porta do banheiro, na porta do quarto, onde pudéssemos visualizar fotos de médico. E ali passamos mais de 3 meses, que foi depois quando ela conseguiu fazer um novo vestibular numa outra cidade. E visualizamos ela médica, sorridente, feliz,
resultado obtido, ela é médica. Então, eu tenho muitas provas de clientes, muitos testemunhos que cliente depois liga dizendo, agora, semana passada, mais recente, que minha filha já tem quase 30 anos de formada, agora recente, eu trabalhei essa mesma questão com uma jovem bacharel em direito. Ela não havia passado na primeira prova da OAB. Eu falei para ela, você quer passar? Porque primeiro a gente precisa querer. A gente tem que querer. Ah, eu quero muito, é o meu sonho. Então, vamos lá. Ela passou na prova, está felicíssima. E outra imaginação, gente, foi quando eu fui para a Índia. Eu queria muito celebrar meus 70 anos na Índia. E eu não sabia como. Eu só queria e sabia que eu ia. Por quê? Cuidado! Tudo que se cria na mente, com força e energia, torna-se realidade. Então, eu comecei a me ver na Índia. 2 anos de preparação para ir à Índia. E as pessoas achavam uma loucura, que eu não ia conseguir, porque é muito caro, é muito dinheiro. E eu dizia, mas eu me vejo na Índia. Eu já me via com aquelas roupas coloridas, naqueles templos. Eu já me via mergulhando no rio Ganges. E eu vivi 2 anos praticamente na Índia, através da minha mente. Na Índia mental, que eu falo. A Índia incorporou em mim, na minha mente, e eu realizei esse sonho dourado. Então, nós podemos afirmar, devido a exemplos, acontecimentos reais, que é verdade. Se você idealiza, eu quero reformar minha casa, eu vou fazer assim, assim e assado. Se você coloca convicção, você realiza. Agora, não é boi de presépio, nem Maria vai com as outras. Pensamento positivo não funciona desse jeito. É besteira, é bobagem. Ah, eu estou repetindo. Olha a minha boca, eu estou repetindo. Não, querida, não é isso que nós estamos falando, não. Nós estamos falando de convicção. É a convicção que é o boom da parapsicologia. Você repetir, você pode até se curar. Há casos de cura. Nós não vamos entrar porque a gente vai expandir muito. Há casos comprovados de cura pela parapsicologia através da convicção. O que se cria na mente torna-se realidade. E agora a gente vai para o terceiro, que é a compreensão. Então, a gente imagina, a gente visualiza, a gente compreende. O que é a compreensão? Vou falar um tiquinho, depois a Leda fala mais um tiquinho completando. Na nossa visão parapsicológica, compreender é decifrar as causas que movem quaisquer ações humanas, boas ou não boas, chamadas más, trazendo para o domínio do nosso consciente, raciocinando os porquês e os paraquês. Para, então, refazer assim as programações do seu subconsciente. Então, você precisa trazer para o consciente, tomar consciência das atitudes, das ações, para então raciocinar. E depois de raciocinar, compreendendo, você faz uma reprogramação. Então, só repetindo, o ponto importante desse estudo, eu repito, convicção de que dá certo. Não adianta você olhar para o céu e falar tudo na minha vida dá sempre certo. Se não tiver convicção que dá mesmo, que você tem certeza que dá, você está perdendo tempo.
quando você se decidir a se reprogramar, seja em qualquer área, como a Leda agora mesmo citou, pessoal, profissional, amorosa, financeira, em qualquer área, você vai conseguir. Basta que você tenha uma determinação. Primeiro, o que você quer? Segundo, quais são as programações que você carrega? Terceiro, para que você quer isso? Por exemplo, eu fiz uma live falando sobre a energia do dinheiro, que a gente dizia o seguinte: para que você quer ter dinheiro na vida? Se você não sabe para que, você não vai ter nunca. É muito interessante isso, né? Então, essa é a compreensão. Não é, Leda? Então, essa fase, que é o terceiro item da reprogramação mental, é imaginar, visualizar e compreender. Ela é tão importante, todas são, mas ela envolve todas as anteriores, envolve os reflexos condicionados, que você trabalha desde o momento que nasce, chora porque está com fome, né? Mostra que chorou, e é a forma de se defender, porque se não avisar para a mamãe que está com fome, vai ficar lá sem alimento. Então, o ser humano já começa a se comunicar pelo próprio reflexo condicionado de que chorei, fui atendida, então eu choro para continuar sendo atendida. Lá no capítulo 11 do nosso livro, em 2 programas atrás, nós falamos um programa só sobre a compreensão. É um capítulo do nosso livro que teve por objetivo trazer ao leitor a compreensão do que é compreender, que não é entender, compreender é mais profundo, para chegar lá no processo psíquico, naquela visualização daquele esqueminha, e observar que a convicção com a emoção, ela vai gerar o resultado infalível. Mas se você não compreende para quê e por que você tem certas ações, reações, ou para que quer dinheiro, você não vai realizar. A faísca inevitável daquele boom do sucesso não vai acontecer, porque você não falou com convicção. Ficou só falando, eu quero, eu quero. Será que quer? Para quê? Onde eu vou aplicar? O que eu vou fazer? Então, por exemplo, lá na introdução dessa reprogramação mental, traz um exemplo da pessoa que se assustava com lagartixa quando criança. Hoje, essa pessoa continua com medo. Ela condicionou que a coitadinha da lagartixa, aquele bichinho geladinho, pequenininho, branquinho, fazia mal para ela, porque, com certeza, alguém passou para ela essa informação, porque não vem do nada. Vem de papai para a mamãe, do vovô, do tataravô, né? Eu sempre me lembro que eu assisti uma palestra da Maria Inês, ela falando sobre a pessoa fazer a coisa sem saber para quê, né? Só que naquela época a gente não usava o para quê. O exemplo do peixe, esse exemplo eu nunca esqueci, né? Tinha um senhor, uma família muito bem estruturada, e ele gostava de pescar e exibia o peixão lá para os amigos, e pedia lá para a esposa, pediu para a esposa preparar o peixe. Peixe lindo que ele pescou. Aí ela cortou a cabeça do peixe, colocou na travessa e serviu. Tal, fez sucesso total, acabada a festa. Ele falou, mulher, por que você tirou a cabeça do peixe? Ah, não sei não, vou perguntar para minha mãe. Lembra disso, Marília? Lembro. Aí vai perguntar para a mãe. Mãe, por que você tirava a cabeça do peixe? Ah, minha filha, porque a gente não tinha uma travessa adequada para ele ficar inteiro. Então, ela criou esse reflexo condicionado, que deveria tirar a cabeça do coitadinho do peixe, mas não sabia para quê. É a mesma coisa do exemplo, eu quero ter dinheiro. Para quê? Para viajar? Para ir para a Índia? Eu acompanhei todo esse processo da Maria Inês.
ali o passo a passo, cada conquista, cada alegria, né, Marinês? A gente estava uma época bastante juntas e a gente pôde ver a concretização da imaginação, da visualização. Nós aprendemos a ferramenta, então vamos aplicar. E voltando, não é? Voltando lá na compreensão, que é o terceiro item da reprogramação mental, essa compreensão, o Grisa nos ensinou dizendo o seguinte: essa compreensão é decifrar os códigos dos porquês, nós acrescentamos dos paraquês também, e das ações, ou seja, é descobrir nos domínios do consciente, decifrando o porquê e o paraquê de cada ação, por que é possível. E assim a pessoa tem condição de se organizar. Então, se ela... eu agora sei por que eu quero ir para a Índia, porque é um sonho e eu vou realizar. É igual aquela música, né, Inês? Você que gosta de música. Na Índia fui em férias passear, tornar realidade um sonho meu. Essa estrofe, eu cantava isso para você, e é exatamente o que você visualizou. Então, você concretizou, porque você se organizou. Não ficou só a nível da imaginação sem ação. Imaginação. Tem a ação aí. Então, imaginar e não agir também cai no vazio. Não resolve. E aí, essa compreensão solidificada, ela é capaz de mover o subconsciente para que ele se reprograme para você pegar aquelas programações atrapalhadas, aqueles reflexos que você não precisa usar mais, e transformar em algo melhor, em algo mais adequado. Fazendo esses três processos, imaginar e visualizar, já dá um impulso. E quando você compreende, de fato, para quê, aonde eu vou chegar, você cura doenças. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas numa outra oportunidade, eu posso falar que eu vivi com a minha orientadora na época que eu fazia o curso, uma situação de visualizar e acontecer, e fiquei livre de uma esteatose grau 3 naquela época. Maravilhoso, né? É maravilhoso. É maravilhoso. Então, continua aí, amigo. Então, essa mudança de ótica que a gente está falando, né? É mudar a maneira da gente ver a nossa própria vida. A gente não está falando de você olhar para a vida dos outros, não. Né? Deixa dos outros. Olha para a tua vida. Essa mudança de visão, mudança de ótica diante dos fatos traumáticos que você carrega, que nós chamamos de combo, hoje moderno, né? De peso. Por exemplo, é o que vai viabilizar a nova conduta. Porque o que nós fomos acostumados? A não olhar para a nossa realidade. A nossa realidade pesa, mas a gente foi aprendendo com os ensinamentos daqueles que vieram antes e que são abençoados, não há aqui nenhuma crítica, é que agora a gente aprendeu que nós podemos mudar isso, né? Eu estava dizendo para uma cliente esses dias, uma jovem que vai se casar aos 19 anos, muito interessante, né? Eu disse, e ela reclamando que a mãe dela está ensinando isso, que a mãe quer ensinar aquilo. Eu falei para ela, querida, mãe tem que ensinar alguma coisa para a gente. A minha mãe morreu tentando me ensinar a pendurar roupa no varal, porque ela pendurava branco com branco, azul com azul, colorido com colorido, e ela queria que eu fizesse do mesmo jeito. Hoje ela já é falecida, e hoje eu tenho uma máquina que lava e seca, e eu não preciso de varal na minha casa. Olha só como é que é. Tudo vai mudando. As nossas perspectivas, elas mudam. O progresso está batendo na nossa porta. Então, para que eu vou ficar com aquele trauma de que minha mãe me enchia a paciência para pendurar roupa direito? Aquilo me enchia a cabeça. Eu a respeitava, mas aqui dentro eu estava querendo jogar, querendo pintar, bordar e tendo que aprender a pendurar. Hoje, eu não preciso mais disso. Mas naquela época eu precisei. Então, muitas das coisas que a gente traz, lá atrás foi necessário.
Só que hoje é isso que nós estamos falando. Quando você visualiza, para quê que hoje eu preciso aprender a pendurar roupa no varal? Se eu tenho uma máquina que eu tiro a roupa seca e boto no meu cabide no guarda-roupa. Então, é disso que a gente está falando. E Grisa descobre e afirma nos estudos dele. Ele foi um cientista, né? Que a compreensão, que com a compreensão, o indivíduo se liberta profunda e definitivamente, palavras dele, dos bloqueios, dos traumas e conflitos, inseguranças, medos, fobias, angústias, depressão, crise do pânico. Precisa saber a causa disso. Para que você tem crise do pânico tão repetida vezes? Qual o benefício que essa crise de pânico está te trazendo? Essa é a tua realidade que você não quer ver, não é? Então, nós precisamos e devemos estar atentos à nossa realidade, à nossa verdade. O que Jesus falou para nós? Conheça a tua verdade, porque é a tua verdade que vai te libertar. Então, fechando a compreensão, esta é um boom da parapsicologia. Que você tenha convicção daquilo que você almeja, do dinheiro que você quer ganhar, para que o dinheiro possa vir até você. Né, Leda? Então, É verdade. o tempo está aí, É nosso isso. tempo está. Então, falando no Mestre Jesus, né, o tempo inteiro que ele passeou aqui pela Terra, ele esteve tentando mostrar para todos que a convicção, junto com a emoção e a consciência e a compreensão, só não usava essas palavras, é o que ia fazer com que a pessoa se curasse. Vá, a tua fé te salvou. Ele nunca disse, eu te salvei. Não, a tua fé te salvou. E se você acreditar e tiver convicção, você fará o que eu faço e mais ainda. Então, ele passou aqui dando esses ensinamentos e muitas pessoas não perceberam, porque esses anos, milênios se passaram e a gente vê que, infelizmente, a maioria ainda está preso lá em cortar a cabecinha do peixe, porque mamãe cortava, em sofrer para pendurar roupa, tendo uma máquina lá para lavar e secar. Há pessoas que até penduram roupa de boa, mas cada um é cada um. A minha verdade não é a sua verdade não é a minha. Nós podemos ter pontos de vista semelhantes, mas a questão do visualizar, do imaginar, visualizar e compreender, realmente faz a diferença. Porque não é fazer por fazer. Então, hoje, dia 16 de dezembro, né, já passamos a metade do mês, daqui a pouco nós vamos ter esse aniversariante homenageado. Há controvérsia se realmente ele nasceu, dia 25 não nasceu, não importa. O que importa é que foi arrumar um dia para cantar parabéns, para homenagear, agradecer tudo de bom que ele ensinou e que, às vezes, a gente, talvez não fosse o momento, ainda não estivéssemos preparados, amadurecidos para compreender a grande verdade. Então, os véus começaram a sair, começaram a cair, e é igual uma metáfora da mulher muito linda, que ela era para esconder a beleza dela, ela usava vários véus. E ela já estava com aquele peso, já não aguentava mais, até que apareceu um sábio e começou a orientá-la. Ela começou a compreender que não precisava mais do véu. Aí ele começou a trabalhar com ela a visualização, porque ela estava condicionada que tinha que ficar com aqueles véus. E, passo a passo, esse sábio foi ensinando para ela, tira um véu, é com calma e persistência.
Daqui a pouco você vai se imaginar sem o terceiro, quarto, quinto, sei lá quantos véus a coitada usava. O fato é que quando ela se libertou de todos os véus, ela percebeu que ela era tão linda e as outras pessoas não suportaram. Começaram a falar que coisa esquisita que é você. Porque ela conseguiu abandonar os velhos hábitos para adquirir novos e, infelizmente, nem todos estão preparados, como nós um dia não estávamos para compreender a grandiosidade que o nosso grande mestre Jesus trouxe para nós e que os nossos grandes professores, nossos estudos, né, Marinês? Os nossos encontros para escrevermos esse livro, como nos amadureceu. Visualizava, imaginava o livro, visualizava e agia. Ação. Fé não é cruzar os braços. Fé é ação. Então, eu deixo para vocês o meu abraço, o meu agradecimento por estar conosco, a Marinês por estar comigo, ao Universo, a Neuzinha que nos coordena, a nossa amiga Leila, que hoje não está conosco, mas outro dia estará. Meu agradecimento sincero e aproveitando, né? Porque o próximo programa vai ser depois do Natal. Então, eu desejo a todos um belíssimo Natal. Que a convicção, a compreensão que Jesus já ensinava lá, venha habitar no seu coração, transformando o que estiver no seu subconsciente, que não for benéfico, para maravilhas. Maravilhas acontecem sempre em nossas vidas. Feliz Natal. E até o próximo programa. Bye, bye. Então, terminando também a minha parte, né, só falando um pouquinho da convicção que Jesus também já deixou exemplificado para nós, quando ele disse: se tiveres fé do tamanho de uma semente de mostarda, você remove a montanha. Então, essa fé, tamanho de mostarda, é a convicção para remover a montanha dos seus conflitos, a montanha dos seus traumas, a montanha que te impede de você ser você. Então, esses ensinamentos não são novos. O que são novos é a maneira da gente interpretar e compreender. E a Leda, então, lembrando do Natal, que estamos aí, né? Hoje, 16, daqui a mais 9 dias, comemoraremos o Natal. E aí eu me lembrei de ir lá fazer no século 3 e 4, lembrando de Nicolau, na Turquia, onde ele distribuiu presentes, agradando a toda a população. E ficou conosco esse método, esse hábito de nos presentear no Natal. Então, eu quero deixar para vocês que o que importa no Natal é que a gente siga essa generosidade através dessa Rádio Brasil Espírita, que possamos exercitar a generosidade nesses tempos incertos, esses tempos inseguros, de muita violência, de falta de educação, de muita dúvida, de muito medo. Possamos expandir o amor que há em nós, através de tantos programas explicativos nessa rádio maravilhosa. E por onde nós passarmos, possamos expandir em alegria aquilo que a gente está se tornando, um verdadeiro ser humano. Possamos deixar um novo Cristo nascer em nós, nesse 25 de dezembro. Eu deixo aqui o meu agradecimento a você, Neuza, pelo convite tão gentil, pela rádio que nos aceitou e que nos aceita até hoje, pelas amigas que compartilham conosco, Leda, Leila, o conhecimento da parapsicologia, lembrando dos nossos mestres, onde eles estiverem, que eles sejam iluminados cada vez mais e iluminem a Terra, e toda essa equipe maravilhosa dessa rádio, e que possamos, se Deus quiser e Ele há de querer, continuar trazendo até vocês
E a vocês também, ouvintes, um Natal de paz, de harmonia, de generosidade em família, onde vocês estiverem, e que possamos, então, trazer em nós o que queremos de melhor para esse mundo. Um grande beijo, Leda, um grande beijo, Leila, Neuzinha e todos. Gratidão por mais esse programa. Nos vemos, então, em outro programa, se Deus assim achar que vale a pena. Tchau.